Muito bem, olha essa, hein? O prazo para inscrição de candidatos da eleição presidencial na Venezuela acabou nesta segunda-feira. A Plataforma Unida Democrática, que reúne os partidos de oposição, não conseguiu inscrever nenhum candidato usando o site do Conselho Nacional Eleitoral. Comentei com o Duda ontem. Que história é essa, Duda? A ditadura permite que a oposição se inscreva pela internet, só que a oposição vai lá e não consegue se inscrever. Aí depois a ditadura vai dizer o que? A oposição perdeu o prazo. Quer dizer, tem um bug proposital para que o registro não possa ser feito? Eis a questão. Na semana passada, a candidata vencedora das primárias, Maria Corina Machado, passou a responsabilidade de liderar a oposição para sua xará Corina Iores, que foi pessoalmente ao CNS, Conselho Nacional Eleitoral, pedir a prorrogação do prazo de inscrição, mas não teve sucesso. Você imagina o que é lidar com a burocracia providencial de uma ditadura. Às vezes a gente não consegue fazer um registro, e aí quer alguém, um humano, para conversar, atende telefone, você fica ouvindo musiquinha, sabe quando você tem um problema na internet, um problema de banco, qualquer coisa assim, você não consegue resolver. Você imagina se você é a opositora que pode derrotar um ditador numa eleição e você simplesmente não está conseguindo a inscrição. E ao impedir a inscrição de Maria Corina Machado e de Corina Iores, o ditador Nicolás Maduro deixou de fora os nomes com maiores chances de derrotá-lo. Lembrando que a Maria Corina Machado já tinha tido os seus direitos cassados, já tinha sido impedida de concorrer nessa eleição, e ela própria alegou que foi medo do Maduro de competir com ela. Ele controla o judiciário e o legislativo, e aí, sem que ela tenha cometido crime algum, inventou qualquer desculpa para tirá-la da disputa. Por falar nela, a Maria Corina Machado se recusou a apoiar um dos dois candidatos que conseguiram se inscrever no sistema do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela para desafiar Maduro. Havia a expectativa de que ela pudesse declarar apoio a Manuel Rosales, do partido Um Novo Tempo, mas ela preferiu manter o apoio a Corina Iores. Duda, é um novo tipo de golpe esse? É o golpe virtual agora. Como é que chamam esses golpes virtuais que são cometidos aqui no Brasil? Acho que é isso mesmo, né? É o golpe virtual. Agora é uma ditadura fazendo aquilo que o pessoal faz nas redes sociais, em WhatsApp, né? É um pequeno golpe para escancarar o golpe de Estado velado de um ditador. É um jeito bonitinho, né, de fazer o que eles querem, que é impedir o acesso à oposição. Eu lembrei agora, tinha uma escola aqui no interior de São Paulo, que aquele aluno muito ruim, que sempre fazia traquinagem, a escola tinha que dar uma cartinha para ele se matricular no ano seguinte, né? E aí, às vezes, a cartinha não chegava, né? Aí fazia assim, puxa, infelizmente, a cartinha não chegou. É isso, né? Eles criaram esse sistema aí de inscrição pelo site do CNE. Há muito tempo, desde que abriu inscrição a plataforma da Unidade Democrática, que é a PUD, na Venezuela, que é essa aliança de vários partidos de oposição, abriu o prazo, eles estavam tentando inscrever, não conseguiram. Teve esse gesto, então, da Maria Corina, do tipo, olha, vamos colocar a Corina Iores no meu lugar, já que eu estou inabilitada. 7 pessoas da campanha da Maria Corina foram presas e eles não conseguiram a inscrição em momento algum. Ao mesmo tempo, 12 pessoas conseguiram se inscrever, incluindo, claro, o Nicolás Maduro, né, o próprio. Teve uma festa para ele lá nessa inscrição dele. E aos 45 minutos do tempo da noite de ontem, aconteceu isso, que foi uma coisa muito estranha, que foi a inscrição do Manuel Rosales, que é do partido Um Novo Tempo, né? Ele foi opositor do Hugo Chávez em 2006, perdeu a eleição aquele ano, mas foi muito estranho o Manuel Rosales ter conseguido, porque, embora o partido dele integra essa plataforma da oposição, e era um dos que estavam tentando
inscrever a Corina Jores, né, que é a candidata da coalizão da oposição, indicada pela Maria Corina, né? E eles não conseguiram, mas aí no último minuto eles conseguiram. Então ninguém sabe explicar como é que eles conseguiram ali no finalzinho, e aí eles inscrevem o Manuel Rosales, né? Então há uma suspeita grande de que teve um pacto aí com o Maduro, né? Porque o Manuel Rosales, ele teve uma época da carreira dele que ele é perseguido, ele, com medo de ser preso, ele vai para o Peru, ele fica acho que 6 anos morando no Peru, mas ele consegue depois voltar, é preso na Venezuela, mas é solto no ano depois, e depois reconquista os direitos políticos, é candidato, e hoje ele é o atual governador do estado de Zulia. Então, ele, para ser governador hoje, num estado que é um estado é o estado mais rico da Venezuela hoje, né? Porque é o estado maior, que mais produz petróleo, é também por onde passa a cocaína colombiana. Então, assim, há muita dúvida sobre qual que é. A suspeita é que ele tenha sido cooptado pelo regime do Maduro para ser aí meio que uma marionete do Maduro e se coloque como alguém da oposição, né? Quando, na verdade, já está tudo combinado, né? Pois é, e o Itamaraty se manifestou sobre o fim do processo de inscrição de candidatos nas eleições venezuelanas. Vamos ver a nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Pode colocar aí, produção. Abre aspas. Esgotado o prazo de registro de candidaturas para as eleições presidenciais venezuelanas na noite de ontem, 25/3, o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país. Com base nas informações disponíveis, observa que a candidata indicada pela plataforma unitária, o Ministério não cita o nome dela, é a Corina Jores, que é indicada pela Maria Corina Machado, que foi caçada aí pela ditadura Maduro. Então, está lá o Itamaraty observando que a candidata indicada por esse partido, força política de oposição, e sobre a qual não pairavam decisões judiciais, que, repare, é uma forma de você legitimar a cassação, lá, o impedimento da Maria Corina Machado. Contra ela tinha decisões judiciais, agora contra essa não tem. Então, o que aconteceu? Aí continua lá a nota. Foi impedida de registrar-se. Quer dizer, admite o fato, porque isso é um fato, da realidade. E aí complementa. O que não é compatível com os acordos de Barbados. O impedimento não foi, até o momento, objeto de qualquer explicação oficial. A gente sabe como o governo Lula gosta de explicação oficial de ditadura. O presidente, vamos lembrar, quando o Alexei Navalny, crítico de Vladimir Putin, morreu na cadeia, ficou esperando o laudo oficial, quer dizer, dos legistas da ditadura russa, né? Então agora está esperando também, se o Maduro der qualquer explicação aí, talvez o Lula aceite. Vamos ver. 11 candidatos ligados a correntes de oposição lograram o registro. Entre eles inclui-se o atual governador de Zulia, também integrante da plataforma unitária. O Brasil está pronto para, em conjunto com outros membros da comunidade internacional, cooperar para que o pleito anunciado para 28 de julho constitua um passo firme para que a vida política se normalize e a democracia se fortaleça na Venezuela, país vizinho e amigo do Brasil. O Brasil reitera seu repúdio a quaisquer tipos de sanção que, além de ilegais, apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento do seu povo. Quer dizer, esse último parágrafo é aquele pano para a ditadura. É aquele momento em que o governo Lula se alinha ao ditador Maduro contra qualquer tipo de sanção, chamando de ilegal, dizendo que isso isola a Venezuela. E, curiosamente, pode voltar para mim, produção, aumenta o sofrimento do seu povo. Ora, então há um reconhecimento por parte do governo Lula de que o povo venezuelano está sofrendo? Por que será que o povo venezuelano está sofrendo? Quer dizer, eles não querem que aumente o sofrimento. Então, o pressuposto é de que o sofrimento existe. Por quê que o sofrimento existe? Quando Lula foi questionado sobre o regime venezuelano, ele falou que o conceito de democracia é relativo.
para ele nunca teve um grande problema lá. Quando ele foi questionado sobre o impedimento da Maria Corina Machado, ele falou, não estou informado ainda a respeito disso. Tá. Ajudou a eleger Hugo Chávez, reeleger, eleger Maduro, reeleger, mandava videozinho para lá, fez amizade com o Hugo Chávez no encontro de El Salvador, do Foro de São Paulo, quando Chávez conheceu também o Raul Reis, que era o número 2 das Farc. Pois grupo narcotraficante colombiano, estava lá, né, nos bastidores do encontro da mesma galera da esquerda latino-americana. Então, que sofrimento é esse que apareceu agora? Mas, Duda, olha só, o trecho da nota do Itamaraty, que é uma novidade, é reconhecer um dado da realidade. A principal opositora não conseguiu, não diz que é principal, claro, mas não conseguiu se registrar. E aí está dizendo que não é compatível com o Acordo de Barbados. E isso já fez, atenção, a ditadura venezuelana reagir. Olha só, a ditadura venezuelana está se ofendendo até com essa notinha aí, meia boca, do Itamaraty. Chamou as considerações, né, do governo Lula de cinzentas e intervencionistas. Depois eu pego aqui mais trechos. Não, tem aqui, ó. O Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela. É impressionante como eles dão pompas a esses nomes, né? Porque não consegue ter, na prática, aquele respeito internacional, então tem que tentar engrandecer pela fachada, né? Repudia o comunicado cinzento e intervencionista redigido por funcionários da chancelaria brasileira. Quer dizer, uma forma da ditadura Maduro não culpar o Lula, não culpar diretamente a cúpula do governo brasileiro, ainda deixar uma margem para a velha amizade entre eles. Então está lá falando de funcionários da chancelaria brasileira, que parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, no qual são emitidos comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela. O governo venezuelano tem mantido uma conduta fiel aos princípios que regem a diplomacia e as relações amistosas com o Brasil, sendo que nenhuma hipótese emite nem emitirá juízos de valor sobre os processos políticos e judiciais que ocorrem naquele país. Falou que a democracia é uma das mais robustas da região. Quer dizer, é um conto de fadas. A nota da ditadura venezuelana não responde absolutamente nada sobre a questão específica, né? E se mantém no ar ainda o mistério. Duda Teixeira, você já tem aí a solução de tudo? A solução? A solução seria permitir os candidatos de oposição, né? Mas aí o Brasil já mostrou que está do lado do Maduro e não tem nenhuma capacidade de fazer isso. Eu acho que você observou muito bem várias coisas da nota. Não tinha me atentado para essa questão que eles falam, quando eu falo da Corina Yoris, né, não tinha nenhum problema judicial, tem uma mensagem ali que a Maria Corina realmente não poderia, né, que ela em tese teria, né, sido inabilitada, então não tinha percebido isso, você mostrou muito bem. E tem acho que duas coisas na nota do Itamaraty que eu acho que são erros muito graves, né? Um é que a gente tem o Itamaraty chancelando a ideia de que haverá candidatos de oposição, né? Tem essa frasezinha aqui, ó, 11 candidatos ligados a correntes de oposição lograram o registro. Isso é falso. Esses candidatos não são da oposição. É tudo gente que o Maduro escolheu ou deixou que eles se candidatassem. A oposição não conseguiu se inscrever. Então, de certa forma, a gente já tem o Itamaraty aprovando as coisas essa farsa que o Maduro está preparando para o dia 28 de julho. E a outra questão é isso daí. Duda, peraí, Duda, só ressaltar isso que você está falando. Quer dizer, o Maduro monta uma oposição de fachada para fingir que há uma democracia em vigor, que ele competiu de fato com outros candidatos, quando na verdade é tudo alinhado a ele, fazendo um papel de coadjuvante numa disputa que tem ele como protagonista. Uma oposição de fachada.
Na Rússia isso tem nome também, que é a oposição sistêmica, né? É a oposição que serve ao regime. É a mesma coisa, né? Um aprende com o outro, um ditador aprende com o outro nessa história. E a outra questão é essa história de que tem uma democracia na Venezuela que vai ser fortalecida, né? Já tem ali 10 anos que a gente sabe, ninguém tem dúvida de que há uma ditadura na Venezuela, né? Então, isso acontece quando Maduro cria uma outra assembleia em paralelo à Assembleia Legislativa que existia. E aí ele acaba com o Legislativo que ainda era independente. Quando isso acontece, estou na dúvida agora se é 2015 ou 2018, acho que é 2018, já ninguém tem dúvida de que a Venezuela é uma ditadura, mas o Itamaraty segue vivendo aí nesse conto de fadas, né? Pois é. Então, a gente está vendo aí uma quase treta entre a Venezuela e o Itamaraty, mas, como eu disse no nosso grupo de WhatsApp da redação, Duda, briga de amor não dói, né? Isso aí tende a passar rapidinho. Agora, vamos ficar atento, porque a coisa é tão escancarada, é tão evidente que está havendo uma sabotagem da principal candidatura de oposição que teria chances de derrotar o Maduro, que se houver, de fato, uma pressão internacional, uma vigilância por parte da imprensa, etc., fica cada vez mais, vamos dizer assim, desgastante, pelo menos, do ponto de vista de popularidade para o Lula, ficar passando pano para esse regime. E ele não consegue atuar de outra maneira. Agora, o regime está sendo endurecido no seu autoritarismo a cada dia. E o Lula já teve um desgaste com as relações exteriores. Em geral, isso não pesa muito em disputas eleitorais no Brasil. Só que o Lula foi comparar lá a reação militar israelense com o Holocausto judeu, com Hitler, se alinhou ao Putin contra o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, falou um monte de barbaridades, e aí você começa a formar todo um caldo, todo um caldeirão, um bolo, né, de falas bizarras, que pode acabar pesando contra ele. Então, vamos continuar monitorando o que está acontecendo na Venezuela para expor esse cinismo, essa hipocrisia de cúmplice de uma ditadura, né? É isso aí mesmo. E eu acho que isso, realmente, como você citou, política externa não importa muito, né, em eleição e tal, mas são assuntos que cada vez mais são do conhecimento dos brasileiros. As declarações do Lula aí sobre Israel, misturando o Holocausto com a ofensiva contra o Hamas, pegaram super mal, mas a gente também tem no Brasil. Os venezuelanos estão por aqui, né? No total, são 7 milhões de refugiados venezuelanos, de uma população de 30 milhões, e vários ficaram aqui no Brasil. Então, assim, é uma realidade que os brasileiros conhecem. E aí eu acho que esses tipos de declarações atrapalhadas, equivocadas do Lula acabam pesando principalmente naquelas pessoas que votaram no Lula em 2022, mas não porque concordavam com tudo que o Lula falava, mas sim porque não queriam uma reeleição do Bolsonaro, né? E essa gente aí realmente sabe o que acontece em Israel, sabe o que acontece em Cuba, na Venezuela, e muitos deles aí estão deixando de apoiar o Lula, né?